Para alguns, o envelhecimento pode ser sinônimo de sabedoria e experiência, mas a velhice pode vir acompanhada de algumas doenças mentais. É preciso estar atento aos sinais e não se descuidar da saúde. Sobre esse assunto, eu converso com o Ivan Abdala, diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. Doutor Ivan Abdala, quero já agradecer pela sua participação. Doutor Ivan, nesse momento de pandemia, distanciamento social, muitos idosos ficam longe dos amigos, longe dos familiares. O que fazer para que a família possa ajudar nesse momento? De que forma a família pode ajudar esse idoso nesse momento, doutor Ivan? Oi, Luciana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, isso é muito importante porque a gente se preocupou muito com o isolamento, né, para evitar o contágio com o Covid, mas o isolamento social ele tem um preço, né, ainda mais para o idoso. O idoso ele já tem uma rede social, às vezes, mais escassa, né, já tem uma propensão a ficar mais isolado por questões múltiplas de saúde, de locomoção, etc. E com a pandemia isso acentuou. Então, o que a gente tem visto é um aumento do número de casos de depressão, dos idosos mais ansiosos. Os familiares têm um papel importante nisso. Então, a primeira coisa é não deixar de visitar o idoso, né? A gente já teve num pico, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A gente tem tido aí altos e baixos da pandemia, mas não estamos como no início. Então, é importante os familiares visitarem o idoso, mesmo que mantendo as janelas abertas, o ambiente arejado, de máscara, poucas pessoas por vez, né? Se tiver com algum sintoma respiratório, tiver tido contato com alguém, não ir visitar, mas tirando isso, deve visitar, porque senão o idoso vai ficando sentindo ainda mais sozinho, né? E ele pode começar a apresentar alterações e os familiares não perceberem. Então, a primeira questão é o familiar não deixar de visitar. A segunda questão é tentar manter uma rotina, né? O idoso ele pode ter perdido as atividades dele e acabar ficar sem um horário para as coisas. Então, tentar manter a rotina de horário de acordar, de dormir, horário de refeição, né? Tentar inserir o idoso em atividades online. A gente tem visto que muitos idosos, mesmo que não usavam o computador, que tinham dificuldade com a plataforma digital, eles estão se adaptando. É só o familiar ir lá, já deixar, né, organizado para ele entrar no link, explicar como é que funciona, deixar facilitado para o idoso participar. E dessa forma ele pode participar, vendo os familiares, vendo os amigos, participando de atividades online. A gente tem hoje várias atividades online que são de música ou de exercício físico orientado, fisioterapia, né, de socialização. Isso é muito importante, porque esse estímulo para o idoso ele é precioso, né? O idoso muitas vezes já tem uma reserva menor, já tem uma fragilidade maior, uma vulnerabilidade. E se ele fica isolado, isso se acentua. Então, esse estímulo ele é muito importante, ainda mais nos idosos que já têm alguma questão cognitiva, né? Esses idosos são ainda mais suscetíveis a terem uma piora durante o isolamento. Doutor Ivan, você estava falando de rotina, né, para que a pessoa possa continuar se comunicando, mesmo que de uma forma mais restrita, mesmo que pelos meios digitais, mas existe também toda uma rotina na questão alimentar, na questão da visita ao seu médico, na questão a própria atividade física, né, que de repente o idoso que pode devia continuar fazendo, mesmo que dentro de casa, aquele idoso que às vezes saía para fazer uma natação e hoje em dia já não está podendo, por conta da pandemia. Então, assim, só poderia dar umas dicas com relação a isso, porque passa por todas essas questões, alimentação, uma atividade física, né? Mesmo que sentado ali no sofá, mas tentando fazer algum tipo de movimento para poder se manter ativo. Dá umas dicas para esse idoso que ele está aí passando por esse momento de isolamento social, muitas vezes tão difícil para todos nós. Então, a primeira questão alimentação, acho que durante a pandemia, por questão de dificuldade de sair e por conveniência, muitos idosos têm pedido comida, né? Ou têm comido comidas prontas já. Lembrar que a maioria dessas refeições muitas vezes é rica em carboidratos, não tem tanta proteína, né? Não tem verduras, etc. Então, tentar criar uma rede de apoio, ou da família levar comida, ou levar ao mercado para o idoso continuar cozinhando, continuar a ter uma comida habitual dele, né? A primeira questão. Evitar o consumo excessivo de álcool,
Isso na pandemia aumentou muito, né? Tem alguns dados que mostram isso, de que as pessoas têm consumido mais álcool, até porque têm ficado mais ansiosas. Então, limitar esse consumo de álcool, né? Uma quantidade, a gente sabe que tem aí 2 doses de álcool para mulheres por dia no máximo e 3 para homens. Seria um copinho de cerveja ou uma taça de vinho, mas não passar disso, porque isso acaba levando a problemas de saúde, né? O exercício físico, que a gente achava que precisava sempre de uma estrutura, a gente está vendo que não. Muitas vezes, coisas simples o idoso consegue fazer em casa. Então, a gente tem várias plataformas online de orientação, de exercício, ele consegue fazer sozinho ou com algum familiar que more com ele. E agora, em regiões que a gente tem a pandemia um pouco melhor, já se justifica o idoso sair de máscara na rua em ambientes arejados, abertos, né, bem ventilados, para fazer alguma atividade, uma caminhada, passear aqui no Rio na orla, ou passear em volta do seu quarteirão, do seu bairro. Realmente, atividades fechadas, em ambiente fechado e com muitas pessoas, ainda não é recomendado, né? Mas em ambientes abertos, sim. Então, não deixar de fazer isso. Porque parece pouco, mas só de fazer uma caminhada de 15, 20 minutos, você não só se exercita, como ele distrai, ele vê gente, vê estímulo, né? Isso tem um impacto muito importante para a saúde mental. E você tocou num ponto fundamental, que é o acompanhamento regular com o médico, né? De saúde, de uma forma geral. A gente já está aí entrando mais 6 meses de pandemia. Esse já é o período, normalmente, que a maioria dos idosos precisa voltar para uma reavaliação. Então, não deixar de procurar o médico, porque isso a gente tem visto também. Muitas pessoas, de uma forma geral, os idosos mais ainda, chegam já com questões de saúde mais complicadas porque deixaram de procurar assistência nesse período, né? Então, não deixar de fazer seu check-up regular. Se você estiver sentindo alguma coisa, procura seu médico, procura sua instituição para ser avaliado. Mas não esqueça que a sua saúde é importante também. A pandemia, infelizmente, está tendo que aprender a conviver com ela. Ela não está passando totalmente. Ela está melhor, mas a gente ainda precisa conviver com ela. Então, não deixar isso só para o final da pandemia, porque senão pode ser um período muito longo. A gente tem visto alguns idosos que perdem peso, perdem massa muscular, ficam mais fracos, por causa dessa falta de acompanhamento, né? Ou a pressão está descontrolada, a glicose está descontrolada. Então, isso é fundamental, não deixar de fazer esse acompanhamento, principalmente quem já tem um problema de saúde. Agora, doutor Ivan, dados do IBGE mostram que o Brasil tem 28 milhões de idosos acima de 60 anos e a estimativa é que nas próximas décadas essa população dobre. Na sua opinião, doutor Ivan, precisamos cuidar hoje já dessa população idosa ou dessa população que vai ficar idosa? É necessário mais políticas públicas? Com certeza, Luciano. Eu acho que a gente já está muito inicial nesse processo. A gente tem que pensar no envelhecimento não só quando a gente já está idoso, isso tanto do ponto de vista individual quanto coletivo da sociedade. Então, a gente tem que ter políticas pensando no processo de envelhecimento, não só na assistência dos idosos, que também tem que ter. Então, começar a estimular o jovem, o adulto jovem, a praticar exercício, a ter alimentação, a interromper tabagismo, a diminuir o consumo de álcool. São medidas que a gente sabe que têm impacto na saúde mental, principalmente na cognição, né? Promover atividades de lazer, rede de apoio. Essa é uma questão fundamental, que eu acho que nós jovens, a gente percebeu na pandemia o quanto que é importante a gente ter uma rede de apoio e não ficar isolado, né? A gente percebeu que ficar isolado é muito ruim, mas muitos idosos já vivem isso no dia a dia, mesmo sem pandemia. Então, iniciativas de política pública, de centros de convivência, de espaços de interação, de atividades que sejam estimulantes para as pessoas, isso é fundamental, porque isso é um investimento, na verdade, né? É a gente gastar menos com coisas que vão ser mais produtivas para evitar problemas lá na frente. Doutor Ivan, antes de encerrarmos nossa entrevista, você poderia dar umas dicas, sinais que o idoso ele pode demonstrar de que algo não está bem com ele? Quais seriam esses sinais? Então, isso é muito importante para os familiares estarem atentos, Luciana, porque o idoso que está deprimindo, muitas vezes ele não vai dizer que está deprimido, né? Ele vai ficar mais confuso, ele vai estar mais desatento, vai dormir mais ou vai ter dificuldade para pegar no sono, vai perder o apetite, vai começar a sentir queixas inespecíficas, múltiplas, que às vezes não fazem muito sentido, ou ele vai deixar de procurar os familiares, vai deixar as atividades dele que ele gosta de lado, né? Aquela idosa gosta de cozinhar, gosta de fazer o crochê,
ou, né, o idoso que tem alguma atividade regular, ele vai abandonar. E também ficar atento à questão cognitiva, o idoso que está mais repetitivo, tem errado as senhas, que tem tido dificuldade para manejar dinheiro, tem ficado com dívida, o idoso que tem errado a medicação. Então, uma questão muito frequente é o idoso ficando hipertenso, de repente. Quando você vai ver, ele não estava tomando remédio adequadamente da pressão, né? Ou descompensa o diabetes, sem um motivo claro. Então, sempre que tiver alguma coisa diferente com esse idoso, fora da rotina, ou mudar a funcionalidade desse idoso, né? O dia a dia dele, a capacidade dele de fazer as coisas, é um sinal de alerta para ele procurar, para a família procurar ajuda, né? Procurar seu médico habitual, enfim, procurar alguém para poder fazer uma avaliação e ver o que está acontecendo. Não esperar o idoso vir reclamar, propriamente dito, de uma questão, ou não deixar chegar num ponto já insustentável, né? Às vezes acontece da família já encontrar o idoso desnutrido, totalmente confuso, com dívidas. A gente tem que estar atentos para evitar justamente esse cenário pior. É preciso redobrar a atenção, né, doutor? Com certeza. Os idosos merecem e precisam disso. Tá certo, doutor Ivan, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado você, Luciana.